O que é preciso para ser um campeão? Na minha opinião, não basta só querer chegar ao topo, pois isso todos querem, mas é ter a garra, perseverança e determinação suficiente para fazer o que for preciso para chegar lá e não se acomodar com as conquistas para se manter lá. Todo campeão tem a mente e o coração de um guerreiro, e são extremamente competitivos. Nunca estão satisfeitos com seu nível de habilidade, sempre querem melhorar e, não importa se já venceram muito, querem continuar vencendo para provar que são os melhores. E vão enfrentar a tudo e a todos que os desafiarem com foco, persistência e força de vontade. Todos os esportistas lendários têm essas características e escreveram seus nomes na história, mostrando ao mundo do que eram capazes. E foi isso que Yuru Sangunji nos mostrou. Ele mostrou o foco e a postura de um vencedor e derrotou todos que ficaram no seu caminho, percorrendo assim o caminho de um campeão. Yuru Sangunji tem 18 anos e nasceu numa família prestigiada de lutadores japoneses, sendo assim herdeiro dessa família. Por sua habilidade de luta excepcional, ele foi apelidado de Tigre Relâmpago e, por causa de divergências sobre metodologias de treino de seus pais, foi forçado a lutar contra o seu irmão mais velho Akira, resolvendo assim sair de casa e viajar pelo mundo em busca de oponentes fortes para batalhar. Ele encontrou na Taça Nave a oportunidade perfeita de testar as suas habilidades e de honrar o nome da sua família. Caso ganhasse, mostraria ao mundo que a família Sangunji é a mais proeminente nas artes marciais e aumentaria a galeria de troféus familiar. Sabendo de tudo o que representa e levando o peso do nome que tem, Yuru faria de tudo para ganhar a Taça Nave com foco, determinação, força de vontade e muita garra. Yuru tem um estilo de luta refinado e bem técnico. Consegue dar golpes certeiros, rápidos e poderosos. É o equilíbrio perfeito entre força e técnica, sendo assim um oponente muito difícil de ser batido, o que ficou evidente nas partidas que protagonizou na Taça Nave. Seu recorde é de 10 vitórias e 1 derrota, derrota essa que só veio na final. Teve a melhor campanha da fase de grupos, fazendo 9 pontos e perdendo menos rounds que todos os demais. Nas eliminatórias ganhou com autoridade, mesmo com dificuldade em algumas lutas, e ganhou a final com o pé nas costas, esmagando a Kazami na luta 4 por 3-0, o que deu a ele o troféu e o reconhecimento como primeiro campeão da Taça Nave. Na fase de grupos, Yuru já teria seu primeiro teste logo na primeira luta. Protagonizando a melhor luta dessa fase, enfrentou uma oponente que o testou até o limite, Natsuki Cornelia. Sendo surpreendido pela destreza de sua oponente no primeiro round, foi obrigado a levar a luta a sério e reverter o placar no segundo round. No terceiro, sem querer dar margem para o azar, foi com tudo, mas acabou levando uma virada. Mas isso não abalaria ele que, depois de um quarto round bem difícil, buscou a virada. No quinto round, já enfrentando uma oponente que sentiu o golpe do round 4, confirmou a vitória com autoridade. Nessa luta, Yuru deu o seu recado, que ele veio para ganhar essa taça. As outras partidas foram protocolares, e Yuru ganhou todas elas com facilidade. Com a melhor campanha da fase de grupos, Yuru então assume de vez o favoritismo para ganhar o torneio, e tem os olhos de todos voltados para ele. Vocês sabem como são as coisas. Quem está no topo é invejado, e sempre tem gente na fila querendo te derrubar para assumir o seu posto. Com isso vem as provocações, pressões psicológicas e etc. Mas quem quer se manter no topo tem que vencer tudo isso e sempre acreditar no seu talento. E não adianta.
Se alguém está no topo, é porque fez por onde para estar lá. E não há inveja no mundo que o atinja, pois, mesmo se ele perder uma vez, ele vai voltar para reclamar o seu lugar de direito. E quem é guerreiro e competitivo, cumpre a sua promessa. Nas oitavas de final, Yugo enfrentou Kiktal, competidor que fez uma campanha bem mediana na fase de grupos, mas que estava disposto a se tornar uma zebra, e fez a partida de sua vida contra Yugo. No primeiro round, Kiktal passa o trator e ganha com facilidade. A princípio, isso abalaria qualquer um, mas não Yugo, que devolveu a gentileza e ganhou o segundo e terceiro rounds. Mas Kiktal não estava disposto a se render, e levou o quarto round com relativa facilidade. Mas quem quer vencer não se abala, e se levanta depois de um golpe. E foi isso que Yugo fez, ganhando o quinto round com autoridade, e se classificando para as quartas de final para enfrentar o Douglas. Yugo sabia que tem um oponente difícil pela frente, pois Douglas era um competidor forte, que teve a quinta melhor campanha da fase de grupos, e a luta foi, como ele imaginava, difícil. Mais uma que se decidiu em 5 rounds, mas que terminou com ele no topo mais uma vez e na semifinal. A essa altura, todos os oponentes mais fortes já tinham sido eliminados. Restava ainda o Alien do outro lado da chave, que perdeu para Kazane, que fez uma eliminatória espetacular. De 13ª colocada na fase de grupos, a finalista com méritos. Yugo só tinha mais um obstáculo a vencer para chegar à final, o misterioso lutador Ryoma Tsukikaze, que não passou pela fase de grupos e já estava classificado diretamente no mata-mata. Alguns vão dizer que ele teve uma ajudinha do Patel, mas há controvérsias. Para Yugo, isso não fazia diferença. Tudo que ele precisava fazer era vencer, e assim ele fez, sem tomar conhecimento, passando o trator, esmagando, vencendo por 3-0 em plena semifinal e chegando à tão desejada final contra a Kazane. Parecia que já estava no papo, pois, mesmo fazendo uma eliminatória espetacular, Kazane parecia não ser páreo para Yugo, que foi consistente o torneio inteiro. Mas final é final, e surpresas podem acontecer. E numa melhor de 5 lutas, Yugo leva a primeira com facilidade, e sofre a sua primeira derrota ao perder a segunda luta. Nada mais do que natural, pois estamos falando de uma final, e de uma oponente habilidosa. A terceira luta decidiria tudo. Se Yugo ganhasse, ficaria com uma mão na taça. Se ele perdesse, abriria brecha para Kazane ganhar. E numa luta de 5 rounds, Yugo leva melhor, abrindo a ponta. Já na quarta luta, ele enfrenta uma Kazane que sentiu o golpe e confirmou a sua vitória esmagando ela por 3-0. Sendo assim, campeão incontestável da Taça Nave. E assim foi o caminho do campeão Yugo, o competidor lendário que entrou para a história vencendo com sobras a primeira edição da Taça Nave. Yugo soube construir suas vitórias e teve a resiliência necessária para virar o jogo dos momentos difíceis. Nunca se abalou e sempre acreditou na vitória, manteve foco e foi recompensado. Mas o que é bom pode ficar ainda melhor, pois ele ainda tem mais um troféu para disputar. A Supercopa Nave, contra uma Yuli de uma realidade alternativa que travou uma batalha duríssima contra uma outra Kazane. Yugo pode ser então o campeão dos campeões, o campeão das realidades, a lenda das lendas. Esse será o próximo capítulo a ser escrito na história desse lutador incrível, que já é, de certa forma, vitoriosa.